meu pastor fala, às vezes é como você, por exemplo, você foi no restaurante, você está com fome, foi no restaurante, aí você senta lá, olha cardápio, e você não pede nada. Você estava com fome, tá? Mas você não pediu nada e saiu dali com fome. O que adiantou você ir no restaurante? Nada. Você não comeu nada, você foi embora com fome. É a mesma coisa a igreja. A igreja, a gente vem naquela intenção de ouvir o que Deus está falando, entender, obedecer, porque não adianta a gente só ouvir e não obedecer, e ser abençoado. Mas se a gente vem para a igreja, a gente não consegue nem ouvir, nem entender, nem obedecer, aí atrapalha as nossas bênçãos. Glória a Deus. Inclusive, eu até botei eu andei botando umas mensagens lá na agenda, né, no Zap, sobre a obediência, que tem muita gente sofrendo, porque não é justiça de Deus não, porque a pessoa não presta atenção no que o pastor ensina. Às vezes o pastor já foi usado por Deus para avisar, não vai, cuidado, busca mais a Deus, olha, volta para Jesus, se aproxima mais, cuidado, esse negócio está faltando muito culto, a pessoa não dá ouvido. A ilusão é o seguinte, é que a pessoa pensa que toda a vida vai ficar daquele jeito. Não, irmão. Deus está deixando tudo tranquilo na sua vida, que Ele está dando tempo para você se arrepender e tempo para você obedecer. Mas se você, de toda sorte, não mudar a sua ideia e continuar naquele caminho errado, uma hora vai começar a vir um problema. E não é Deus que está enviando ele. Deus estava tentando te poupar daquilo ali, mas você não entendeu o recado de Deus. Você está entendendo? E muitas das vezes, por a gente não entender, há sérias consequências. Por exemplo, eu estava lembrando aqui outro dia, né? Que às vezes quando eu me lembro dela, porque ela é uma boa pessoa, a gente conversava muito, né? Eu estava lembrando aqui outro dia daquela senhorinha, a Dona Nina. Quem lembra da Dona Nina? A Dona Nina era a avó do João Vitor, do João. E a Dona Nina, ela veio aqui na igreja, gente, quantas vezes ela estava aqui e eu preguei sobre o batismo. Não era jogando piada para ela, não. É que Deus estava me usando para tentar salvar ela. Aí, uma vez, eu preguei sobre o batismo, quando eu desci daqui, ela falou assim, pastor, a senhora estava pregando isso aí, eu penso em me batizar, sabe? Mas agora não, porque eu ainda tenho umas coisinhas erradas e tal. Falei, Dona Nina, preste bem atenção. A senhora se batiza, ou seja, eu batizo a senhora, e as coisinhas erradas, a senhora vai consertando aos pouquinhos. Vai vindo para a igreja, vai deixando Deus te moldar, porque pelo menos a senhora já está batizada, ela não tinha vício nenhum. Facinho dela se batizar, não bebia, não fumava, só. Mas eu estou consertando algumas coisinhas. Como Jesus me usou várias vezes, ela não ouviu, o que aconteceu? Teve um dia que teve uma festinha aqui na igreja, e o nosso pastor veio aqui, e eu não fiz isso de propósito para ficar escutando a conversa, não, mas eu peguei o meu lanche, não sei o que era, bolo, sei lá, bolo da arroz, não sei, e eu encostei aqui na pilastra, e ela encostou ali, conversando com o pastor. Então eu não fiquei fuxicando não, mas eu ouvi quando ela falou com o pastor, pastor, a pastora sempre prega aqui sobre o batismo, mas eu já falei com ela, que eu estou esperando consertar algumas coisinhas na minha vida, e eu escutei a hora que o pastor Mota falou com ela, a mesma coisa que eu falei. Falei, tá vendo? Deus me usou, ela não ouviu, então Deus está usando agora o pastor. Aí falando com ela, irmã, a senhora se batiza, depois a senhora vai vir devagarinho e vai ouvindo a palavra, vai consertando aos poucos. Porque ainda tem alguns errinhos meus, tal, ela ficou, não vai. O que aconteceu? Ela era toda inteirinha, gente, ela empurrava carro tudo, com 80 e
deu ruim, aquela empurrando o carro. Só que o que aconteceu? Ela brincando com a netinha dela em casa, saúde ela tinha, normal. Mas ela brincando com a netinha dela em casa, o chão estava molhado, ela escorregou. E ela tinha na perna dela um espino, porque quando ela era nova, ela gostava de moto. Então ela teve um acidente de moto, que teve que botar pino na perna. Aí o que aconteceu? Quando ela caiu, um pino daquele lá parece que soltou. Aí levou para o hospital para colocar o pino no lugar. Entendeu? Só que lá no hospital, todo dia dava umas crises de dor nela terrível. Aí, não sei se era, acho que era a mãe do João Vitor na época, era a mãe dele mesmo que estava lá com ela. Aí ela me mandava o vídeo dela no hospital, né? Pastora, faz uma oração. E por incrível que pareça, não sei o que era, é a mão de Deus, não sei, que ela só dormia depois que eu orava por ela. Eu orava e daqui a pouco ela mandava o vídeo, ela dormia. Ai, pastor, obrigado, dormiu. No outro dia era a mesma coisa, ela com aquelas crises de dor na perna, tal. Eu ia lá, orava, ela dormia. Só que teve uma hora que eles levaram ela para uma sala lá, que ela ficou meio isolada da família. Aí daqui a pouco falaram que ela estava com... E fizeram os exames, disseram que ela estava com anemia, com mais não sei o quê, mas ela não era saudávelzinha. E ela mandou uma mensagem para mim lá de dentro do hospital. Avisa a pastora para ela orar por mim, que assim que eu sair daqui, eu vou me batizar. Ela saiu de lá, foi embora. Entendeu? Era a chance dela. Ela passou por aqui, Deus estava me usando para ajudar ela, mas ela não entendeu o momento certo de Deus. Ela foi prestar atenção lá na frente, aí já era. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco veio a notícia. Inclusive foi até eu que dei a notícia de João Vitor. E a mãe dele me ligou, falou: pastor, infelizmente a dona Nina faleceu, eu queria a sua ajuda para você me ajudar com o João. Então eu levei o João ali no escritório, conversando, João, agora você vai ter que ser como Josué, forte e corajoso. Não é nada porque sua avó faleceu. Ficou arrasada, porque a avó criou ele, oramos por ele, e a dona Nina foi embora. Ela não entendeu o aviso de Deus. Então hoje eu queria conversar sobre o aviso de Deus. Deus, ele sempre mostra a gente o negócio antes de acontecer. Quem já leu aí, estudou aí bastante o Antigo Testamento? Você já reparou que o profeta no Antigo Testamento, Deus sempre usou o profeta para falar com o povo? Primeiro, Deus sempre usou, a palavra de Deus sempre veio primeiro ao profeta, para o profeta falar com o povo. Então, através do profeta, Deus falava se ele estava satisfeito com o povo. Deus está satisfeito, vamos fazer uma festa aí, vamos se alegrar e tal. Deus usava o profeta para falar quando ele não estava satisfeito com o povo. Deus usava o profeta para trazer o povo ao arrependimento. O povo estava endurecendo o coração, quando o povo estava se afastando de Deus, se entregando à idolatria, imoralidade, outras coisas. Irmão, hoje em dia não é diferente. Deus fala com a gente através da palavra. Nosso pastor, nossa pastora. Só que a gente tem que ter um ouvido sensível à voz de Deus. Não deixar os avisos de Deus passar batido, senão lá na frente você vai ter prejuízo. Pastor, por que a senhora está falando isso? Porque hoje, isso aí acontece quase todo dia. Hoje me ligou uma pessoa me pedindo socorro, uma ajuda, em oração. Pastor, a senhora ajudou ela? Claro.
É um dever meu ajudar em oração. Só que tudo que a pessoa está passando, Deus já tinha me usado para falar com a pessoa. O senhor veio conversar comigo, estava pegando o caminho errado. Eu falei, irmã, não faz isso. Se tu for por esse caminho, vai dar errado. Não, pastor, mas será que vai dar errado mesmo? Eu ainda falei com ela aqui na frente. Eu falei, irmão, vigia, porque o problema é as consequências. As consequências começaram a acontecer. Aí eu fiquei olhando assim, falei, poxa, ela esqueceu. Ela não prestou atenção, senão se ela tivesse lembrado, ela ia ver. Ela, poxa, a pastora me avisou. Então, muitas das coisas que a gente passa já foi avisado por Deus, a gente não deu muito ouvido. Você entendeu? Coisas que às vezes, mínimas coisas que às vezes pastora fala, que a pessoa está meio despercebido, acha que também não é bem assim, aí isso aí, uma hora lá na frente pode pegar a gente de surpresa. Entendeu? Então, aqui no livro de Amós, vamos dar um pulinho lá. Livro de Amós. E Deus, pessoal, preste atenção, Deus não quer o mal de ninguém, sabia? Deus chamou a gente para paz. Deus quer que a gente viva bem, que a gente tenha saúde, que a gente ri, que a gente brinca. Entendeu? Deus não quer ver ninguém sofrendo. Mas muitas das vezes, a gente, não é todos, mas tem alguns que têm uma resistência que Deus fala. Deus está ensinando você a perdoar, você não perdoa. O que a Bíblia fala sobre perdão? Alguém sabe? Não precisa nem falar o versículo não, só levanta a mão quem sabe o que a Bíblia fala sobre perdão. Só alguns, nem todo mundo sabe não, o que a Bíblia fala sobre perdão. Aí é que está. Se nós sabemos, por que às vezes a gente não coloca em prática? Entendeu? Por que a Bíblia fala sobre o perdão no Marcos 11, versículo 25? Deus está falando o seguinte: quando estiver orando, depois se você quiser ir lá, você vai lá que você vai encontrar certinho como eu estou falando para você. Quando estiver orando, lembra-te se tem alguma coisa contra alguém que te xingou, alguém que te fez mal, alguém, sei lá, pegou o que é seu. Lembra se você tem alguma coisa contra alguém. Eu tenho, pastor, fulano Bernardino me xingou. Bernardino pegou meu dinheiro, Bernardino fez isso. Ele está falando que é para você fazer o quê? Perdoa. Por quê? Para que o Pai que está no céu também te perdoe os seus pecados, seus erros. Aí ele ainda está dizendo mais, mas se não perdoar-te, porque Jesus já sabia que ia ter uns que ia ficar, não vou perdoar não. Então ele já botou lá, mas se não perdoar-te, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. As coisas com Deus é dando que se recebe. Para você ter o perdão, você tem que perdoar. Para você receber amor, você tem que amar as pessoas. Eu não posso, por exemplo, gente, comprei um terreno. Bom, pastora, a senhora comprou um terreno? Não, estou dando um exemplo para você. Eu não comprei terreno nenhum. Mas se eu tivesse comprado um terreno, aí eu peguei umas sementes lá e plantei um montão de abóbora. Eu só plantei abóbora. A gente vai fazer aqui igual uma sala de aula, pessoal. O que eu plantei? Só abóbora. Aí eu chego no final do mês lá, eu quero colher batata. Estou com uma vontade de comer um ensopadinho de batata, vou lá colher umas batatas. Mas eu não plantei batata, eu só plantei. Tu acha que eu vou achar batata lá? Não, porque eu não plantei aquilo ali. Então a vida, ela é uma colheita. Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Se eu quero que as pessoas me amem, eu vou amar as pessoas. Se eu quero ser
perdoado, eu vou perdoar. Se eu quero que as pessoas façam bem para mim, eu vou fazer o bem por elas. Ah, pastor, eu detesto que fale mal de mim. Eu não gosto, de vez em quando eu fico sabendo que alguém falou mal de mim. Então você não fala mal de ninguém. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Você gostaria que falasse mal de você? Não, então não vou falar mal de ninguém. Ah, mas eu sou uma boa pessoa e o Bernardinho que não vale nada. Irmão, Deus, tudo que Ele fez, Ele chamou de bom. Se a pessoa está fazendo umas coisinhas erradas, ora por ela, entrega ela onde? Na mão de Deus, é o nosso dever. Sim ou não? Senão a gente acaba entrando no pecado, entramos no erro, e aquilo ali vai refletir em quem? Vai respingar em quem? Na família. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, a palavra de Deus diz: procura a paz e siga. Gente, eu já deixo tanta coisa que eu já engoli, coisas que já falaram que eu não fiz. Eu já levei até tapa na cara aqui dentro da igreja. Pastor, o que a senhora fez para levar um tapa? Nada. E a senhora não deu parte da pessoa? Não. Jesus falou o quê? Se você levar um tapa na cara, é para você fazer o quê? Para você dar um murro na pessoa, você dar parte dela, você mandar matar ela. Foi isso que Jesus veio? Falou? Oferece também o outro, não é isso que ele falou? Fazem o bem. Eu podia, gente. Você sabe que hoje em dia agredir uma pessoa é uma coisa muito séria, principalmente um pastor e uma pastora dentro da igreja. Entendeu? Eu não faço muita questão que me chame de pastora não, mas eu tenho carteirinha tudo de pastora. Podia pegar aquilo ali, ó, lá na delegacia, ó, foi agredido dentro da igreja. Isso aí podia dar um problema para a família da pessoa. Sei lá, hoje em dia tudo é dano moral, né? Gerar um daninho morais. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Eu perdoei a pessoa, nem lá na casa da pessoa não fui reclamar. Falei nem. E detalhe, eu conheci os pais da pessoa. Era muito meus amigos, pais da pessoa. Depois eu fui lá, conversei com os pais dele me pediu desculpa. Falei, esquece isso. Depois a pessoa também veio aqui e me pediu perdão. E passou, irmão. A Bíblia não diz: orai pelo que vos persegue. Logo em seguida vieram um monte de gente querer falar mal da pessoa aqui. Não, pastor, você tem que ir na delegacia, que essa pessoa não vale nada. Eu falei, que isso, irmão? Essa pessoa é uma boa pessoa, isso não é ela não. O pessoal ficou assim me olhando para a minha cara, tipo assim, essa pastora é doida também. Entendeu? Mas não é doida. Quando você conhece Jesus, você é diferente. Você fala a verdade, levanta a mão aí. Não é quem lá atrás não, tá, gente? Lá atrás não, porque lá atrás eu já apanhei, eu já bati. A coisa foi séria lá atrás, quando eu não conhecia Jesus. Depois que você se tornou um cristão, uma cristã, sem motivo nenhum, você não fez nada, não xingou ninguém, não fez nada. Quem de vocês já levou um tapa na cara? Assim, por amor de Jesus, sem você fazer nada, levanta a mão aí quem levou, quem já levou. Eu já levei. Então eu posso falar para você o que é você amar seu inimigo. Às vezes a pessoa nem levou um tapa na cara, qualquer coisinha você está com ódio da pessoa, irmão. E o ódio não é de Deus. O ódio, ele é o oposto do amor. Sim ou não? Jesus Cristo, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi crucificado, obrigaram ele a carregar uma cruz, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, furaram a cabeça dele toda, pregaram ele com umas estacas na cruz, mataram Jesus, furaram Jesus do lado. Gente, arrasaram com Jesus, sem ele ter feito um pecado.
jogando praga, amaldiçoando. O que Jesus falou antes de morrer na cruz? Vocês sabem? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E olha que Jesus foi praticamente esmagado por eles, irmão. Entendeu? Então esse negócio de qualquer coisinha, a pessoa está com ódio, com raiva, tem que parar com isso, pessoal. O cristão não pode ter isso. Você tem que ter o seu coração limpo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E outra coisa, o ódio faz mal para quem sente o ódio. Sabia disso? A pessoa, quando ela está com ódio, com raiva, repara só, começa a atacar um montão de troços, problema de saúde na pessoa. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que ela morreu praticamente por causa de ódio. Eu falava para ela, irmã, para com esse negócio de ódio. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que ela teve um AVC. Ela discutindo com a filha dela. Ela tinha um probleminha com a filha dela, vira e mexe, as duas estavam se desentendendo. E eu falei para ela, irmã, a nossa luta não é carne e nem sangue. A sua luta não é contra a sua filha. Vamos orar por ela, traz a fotografia, traz a peça de roupa e vamos orar pela sua filha. Sabe o que ela fez? Ela não escutou o conselho. É como eu acabei de falar aqui, ela não ouviu os avisos de Deus. E Deus estava querendo dar um livramento a ela. Porque Jesus já sabia que tinha um espírito usando a filha dela para acabar com ela. Ela não entendeu isso. Ela, de vez de orar, entregar a filha a Deus. E, gente, não adianta. Nós não vamos conseguir mudar o coração do filho, da filha, do marido, da esposa. Quem faz isso é Deus. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. É Deus que muda aquele coração. É Deus que converte aquele parente. Não somos nós. Os seus filhos, você tem que orar, entregar eles na mão de Deus e confiar em Deus. Não adianta você ficar para cima e para baixo, querendo ensinar, corrigir, mas não sei o que, não sei o que, não funciona. Não é mais criança, cresceram. Então agora é com Deus. É oração, jejum, repreender aquele mal e entregar na mão do Senhor. Outro dia, eu estava ali na rua, e a Yasmin estava vindo ali, eu estava em pezinho aqui, olhando ela vindo. Aí chegou uma pessoa, né, brincando comigo, falou assim, né, tá vigiando a filhona na rua, né? Tá vigiando a menina na rua, menina. Falei, tô olhando ela. Aí ela vai chegar uma hora que não vai dar para você vigiar, não. Falei, Aí eu falei para ele assim, para a pessoa assim, eu falei, até onde der, eu vigio. Daí para lá, quando não der mais, eu entrego na mão de Deus, aí é com ele. Ele vigia para mim. Você está entendendo? Ué, não é verdade? Entendeu? Você tem que entregar os seus filhos na mão de Deus. Senhor, muda lá aquele coração e evita. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho meu filho, o Igor. Ele tem a esposa dele lá, minha nora, e as crianças. Se ele falar isso, ele não vai falar isso de mim, porque ele sabe que não é verdade. Eu não me meto na vida dele com a esposa dele. Não me meto. Não vai ficar ligando para aí, eu acho que você tem que fazer isso. Eu acho que Fernanda tinha que ser assim. Não me meto na vida deles. Eu só oro. E se eu ver uma coisinha de errar, tanto da parte dela quanto da parte dele, o que eu vou fazer? Eu oro. Mas tudo que você ora, mas já é orar. Que se Deus não consertar
consertar aquilo ali, eu não vou consertar. Simplesmente daqui a pouco ele vai estar com raiva de mim, achando que eu estou metendo na vida deles. Porque ele já tem a vida dele, a esposa dele. Eu não posso ficar me metendo. Estou entendendo? Sim ou não? O jeito que ela lava a roupa dele, se bem que eu nem sei o jeito, que é tão difícil eu ir lá, que eu nem nunca vi ela lavar a roupa dele. Como é que ela lava? Mas estou falando assim, o jeito que ela cuida da casa, que ele faz comida para ela, ou ela faz comida para ele, eu não sei, também procuro não me meter. O jeito que eles criam as crianças, eu sei que de vez em quando tem um probleminha lá com as crianças, eu vou orar. Às vezes eles reclamam, isso, você está obedecendo, eu caio dentro da oração, mas também não fico lá me metendo. Não, Fernanda, você está errado, você está ensinando, nem minha neta, entendeu? A minha neta, eu só tenho ela, de minha netinha. Não me entendo. Se eu ver alguma coisinha assim que eu acho que deveria ser diferente, eu vou fazer o quê? Orar. A minha vida é essa. Pergunta a ele, o dia que o Ivo chegar aqui na igreja, pergunta a ele se eu tenho costume de se meter na vida dele, com a esposa dele. Porque Deus está ensinando a gente a ter paz, pessoal. Porque se eu vou lá me meter, eu vou escutar uma coisa que eu não vou gostar. Entendeu? Eles são uma bênção. Eu não tenho nada de falar da minha nora. Ela, pelo menos, nunca me tratou mal. Não posso dizer que tratou, senão eu estou mentindo. Nunca. Mas eu também nunca fui de me meter na vida dele. Se eu fico me metendo direto, uma hora eu ia escutar uma coisa que eu não queria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e quem que vai fazer? Unirá a sua esposa. E os dois não serão mais dois, serão uma só pessoa, sim ou não? Isso não significa que você não pode escutar um conselho do seu pai, um conselho da sua mãe. Você não vai lá fazer uma visita, você não vai amar eles, não vai ajudar eles quando eles precisarem, não é nada disso. Eles continuam sendo seus pais. Mas a gente tem que ter agora um limite. Casou, a gente tem que saber que eles têm a vida deles. E outra coisa, cada família tem um costume. Eu não posso achar que eles lá têm que acordar o mesmo horário que a gente acorda aqui. Entendeu? Cada família tem um costume. Porque eu acordo 7 horas da manhã, ligo para lá, você e Fernando dormindo até agora, não, eu não posso fazer isso, é porque não quer ir para lá. Porque eu tenho costume de comer legume, aí eles não querem comer legume, vai arrumar um problema com eles. Não, irmão, eles têm a vida deles para lá, vai orando, entrega na mão de Deus. Tudo que não estiver legal, você vai lá e ora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entendeu como é que funciona? Entrega a vida. Quando você vê que não está legal na vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, sei lá, ora, entrega na mão de Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Então ele está falando aqui, Então essa mulher, essa Isis, ela vivia se aborrecendo com a filha, que ela morava perto da casa da filha. Então tinha coisa que a filha dela fazia que ela não concordava, mas a filha já era casada. O que ela tinha que fazer? Ficava no cantinho dela lá, e orando. Não, ela ia para lá, se meter na vida da filha, e dava problema. E eu falei para ela, irmão, para com isso. Aí sabe o que aconteceu? Ela continuou com aquela discussão com a filha. Teve uma hora que ela se aborreceu tanto, chateada, que deu uma
mexer nela. Aí ela ficou toda paralisada, com o corpo todo paralisado, ficou uma semana em casa, em cima da cama, e faleceu. E a vizinha dela disse que menos de uma semana depois a filha foi lá, já tomou a casa de volta, já tinha um som ligado lá. Quem perdeu nessa história toda? Ela podia estar aí, a mulher era nova ainda, mas ela discutia muito, se metia muito no problema dos outros. Tem pessoas que a pessoa em si não tem problema, sabia? Mas ela, de vez de orar e entregar na mão de Deus, ela fica carregando o problema dos outros, igual aquele caracolzinho que carrega a casinha nas costas. Aí a pessoa não aguenta, irmão, carregar o problema dela, de todo mundo nas costas. Por isso que Jesus, ele deu um conselho: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Aí ele diz: porque o meu jugo é leve, né? No fardo é leve, o jugo é suave. Isso é um convite de troca de jugo. Você pegar todas as suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, sua família, entrega tudo ao Senhor na oração, gente. E põe uma coisa na sua cabeça: se Ele não fizer, você não vai fazer. Descansa nele. Entrega na mão de Deus. Senhor, eu estou te entregando. Se o Senhor não salvar minha família, eu não vou conseguir salvar. Se o Senhor não mudar o coração da minha filha, do meu filho, eu não vou conseguir mudar. Se o Senhor não abrir as portas para mim, eu também sozinha também não vou conseguir abrir. Até eu mesmo, se o Senhor não mudar meu coração, eu não vou conseguir mudar. Eu lembro que um dia, de quinta-feira, eu estava em casa. Aí começou Deus me incomodar para me orar. Eu não vou sair de casa não. Olha, aquele dia eu fiquei o dia todo orando. Tu sabe quando você está com pressentimento ruim de alguma coisa? Eu estava meio agoniada, mau pressentimento. Eu falei: não, eu vou ficar em casa orando. Me chamaram para eu almoçar fora, me chamaram para não sei de onde, e eu não vou. Insistiram, eu falei: não vou ficar em casa orando. Porque eu estava meio agoniada, estava sentindo como algo de ruim fosse acontecer. E eu passei o dia todo orando. Inclusive orei pelos meus filhos. Todo dia tem que orar. Aí sabe o que aconteceu? Quando foi na sexta-feira, porque ele não me falou no mesmo dia, de manhã, o Igor me mandou mensagem. Aí eu: o que houve? Eu falei: irmã, poxa, fica calma, tá? Porque agora já passou e tal. Eu falei: o que foi? Não, eu não queria assustar a senhora vai ficar calma? Eu falei: vou. Mas ontem eu sofri um acidente de moto. Eu falei: caraca. E eu não estava com aquele pressentimento ruim. Aí ele me contou o que houve lá. Foi lá na Dutra. Entendeu? Ele ainda falou: mãe, foi um milagre de Deus, porque o rapaz que vinha atrás da gente, ele percebeu que a moto estava perdendo o controle, ele ligou o pisca-alerta. E nisso que ele ligou o pisca-alerta, o cara conseguiu, né, muita luta, tacar a moto praticamente no acostamento. Onde caiu os dois, o rapaz do Uber quebrou a mão, e ele se machucou, e o Igor chegou a se machucar muito, tá? O Igor não dormia a noite toda com dor. E eu orando, porque isso aqui dele ficou tudo em carne viva. Eu fui até lá no posto, lá em Miguel Couto, levar ele tudo. Aí Deus falou no meu coração: você orou, não orou? Aí eu lembrei do Jó. O Jó, ele perdeu os filhos dele porque ele achava que ele que podia guardar os filhos, não Deus. Aí Deus falou no meu coração: Fabiana,
exatamente na hora do acidente. Você estava lá. Deus falou no meu coração, você estava lá com ele? Falei, não, Senhor. E se você estivesse lá na hora? Sei lá, atrás dele, outro carro, perto da moto, você ia poder fazer alguma coisa? Falei, não, Senhor. Aí ele falou, tá vendo como sou eu que guardo? E aí? Eu orei, fiz a minha parte, entreguei o Senhor, mas quem deu o livramento a ele lá? Foi Deus através das minhas orações, mas não foi eu, foi Deus. Meu filho, tudo bom, Pai, Senhor? Foi Deus que deu o livramento. Você entendeu? Então, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. É isso aí, o Uber, o Uber veio protegido para levar. É você mesmo, distraída. Aí, o que acontece? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Então, se Deus não mudar o coração do seu parente, não converter o seu parente, você não vai poder fazer. Então, de qualquer forma, meu amiguinho, minha amiguinha, não adianta você ficar desesperado. Você querer ir lá, fazer, eu tenho que falar, que se eu não falar não vai se consertar, não adianta nada disso. Entrega na mão de Deus e confia nele, pessoal. A gente tem que aprender a ver as coisas e não falar. Eu estou pregando isso direto. Porque você vê um negócio errado na vida do seu parente, você quer ir lá falar. Você quer repreender, quer ensinar. Não faz isso não, esquece isso. Você viu um negócio errado? Vai orar, não fala, fica quietinho, entrega na mão de Deus. Deus vai mudando o coração daquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa está ficando diferente, ela está ficando do jeitinho que você está pedindo. Porque Deus ouve as suas orações. Agora eu fico lá, atrás da pessoa. Quero ficar dando bronca. Quero ficar falando como coisa que sem falar eu vou mudar a pessoa. Não vai não, esquece isso. Não vai mudar nada. Se você orar e entregar na mão de Deus, e quando você confia, quando você entrega na mão de Deus, você descansa. Você não fica igual o Jó não dormia a noite toda. Ai meu Deus, será que meu filho pecou? Ai meu Deus, será que ele está aprontando? Não, porque se você ficar assim, então você não confia em Deus. Eu oro pela minha família, irmão. Eu tenho que orar para me acordar de madrugada. Para me acordar, porque todo pastor, todo cristão é bom orar de madrugada, mas pastor, então tem que orar de madrugada mesmo. Mas eu oro e entrego a minha família na mão de Deus, não é isso? Inclusive, os pastores, eles pedem oração, tá? Hoje eu até botei um versículo lá sobre isso. Aí vocês também, quando vocês for orar, orem por mim nesse propósito, tá? Porque às vezes eu oro muito a Deus para o Espírito Santo me acordar 3 horas para me orar. Entendeu? Por quê? Porque se deixar eu durmo demais. Porque quando eu durmo mesmo. Tem que orar para me acordar, para me orar. Eu não fico a noite toda, meu Deus. E agora? O que a gente vai comer? O que a gente vai fazer? Natal está chegando. E o meu filho? E meu irmão, você vai explodir se você ficar assim. Você vai explodir o problema dos outros. Você não está confiando em Deus. Quando você confia em Deus, você está tranquilo. Não é que vai ser um Natal, uma bênção. Como é que vai comprar isso? Vai ser um Natal próximo, em nome de Jesus. E o Toninho? Não, está na mão de Deus. Mas eu vi o Toninho bebendo. Mas não vai para frente, não. O Toninho está na mão de Deus. Você confia mesmo. Às vezes tem pessoas que chegam perto de mim,
Algumas pessoas já chegou perto de mim e falou: olha, que eu me preocupo tanto, no caso com meus filhos, né? Ah, mas cuidado, que o mundo está violando. Eu falei: irmão, meus filhos, sabe onde eles estão? Aí a pessoa olha para mim: aonde? No esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, na mão de Deus. Irmão, não tem jeito. Se você não confiar em Deus, você não consegue guardar a sua família. De qualquer forma, você vai ter que confiar em Deus. Você não consegue guardar nem você mesmo. Deus é que te guarda. Ah, mas se eu estivesse lá em Brasília, perto do Toinha, do Getúlio, eu guardava ele. Como? Se o meu esposo, ele faleceu nos meus braços, abraçado comigo, eu não consegui salvar ele. Quando eu olhei, ele já tinha ido. Orei, pedi, chorei, mas Deus falou para mim: já é a hora. Fui embora, nos meus braços. Ele não estava perto de mim. Por que eu não salvei ele? Talvez se tu estivesse lá colado com a pessoa, não, quem salva é Jesus, gente. Mas já teve algumas vezes, quando ele estava vivo, igual a Natasha falou, que eu orei por ele, Deus já deu cada livramento, ele no trabalho, na rua, distante, ele trabalhava lá em Saracuruna. Quantos livramentos Deus já deu meu marido de morte? Não era a hora dele ir. Mas quando chegou a hora dele ir, foi no meu braço. Sim ou não? Então, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aprenda a orar e entregar sua família a Deus. Para de ficar olhando se o outro está fazendo certo ou errado. Para com isso, só vai te fazer mal. Vai orando, daqui a pouco vai ir outra coisa. Enquanto você ora pelo seu parente, você não está orando? Irmão, vai ir. Não é só parente, não, é qualquer coisa, qualquer bênção que você está esperando. A sua ansiedade faz a bênção se afastando de você, isso é bíblico. Aí você está se perdindo. Ah, pronto, a bênção parece que está correndo de você. Pois não seja ansioso nem ansiosa. Sabe quando que Deus responde? Na alegria do seu coração. Você está lá rindo, brincando. Já botei na mão de Deus, porque a hora acontece. Daqui a pouco então isso acontece mesmo. A Ana, ela estava desesperada. Ela estava aflita. Ela chorava lá no templo. E ela estava com angústia, né? Desespero lá no templo, orando, sofrendo. Todo dia ela era humilhada. E aí chegou uma hora que ela abriu o coração para Deus lá no templo. Aí orou, pediu a Deus, clamou a Deus. Todo dia, tu já viu a história da Ana? Todo dia a Ana ficava triste. A Ana era uma mulher triste, atribulada no espírito, então ela mesmo falou. Todo dia ela só vivia triste, porque todo dia a Penina ficava humilhando ela. Porque a Penina tinha filho e ela não. Até que o marido dela até falou para ele: não, mulher, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O marido fazia de tudo para tentar agradar ela, porque ela era uma mulher triste. Ela era uma mulher abatida. Ela era uma mulher atribulada de espírito. Todo dia. Não comia direito. Aí até que um dia ela foi para o templo, ela resolveu abrir o coração para Deus, entregar aquela situação a Deus. E ali ela chorou muitíssimo, orou, chorou, e entregou a Deus: Senhor, se tu me deres um filho, tal. E depois o que acontece? A Bíblia diz que ela saiu dali, e o semblante dela já não era mais triste, ela já não era mais uma mulher tribulada. Ela entrou ali, ela era uma mulher tribulada, mas ela saiu dali, ela era outra pessoa. Ela saiu dali alegre, ela comeu, ela saiu, o marido dela foi louvar a Deus.
A Ana se animou. Você sabe quando você está confiando em Deus e quando você realmente entregou aquela situação a Deus, quando você se anima, você não fica matando, você está esperando agora com alegre no Senhor. Sabe que Ele te ouviu, que Ele vai te atender. Então a Ana saiu dali, o semblante dela não era mais triste, ela comeu, ela foi adorar a Deus. E quando a Ana estava lá, louvando, brincando lá com o marido dela, Deus se lembrou de Ana. Aí ela foi ter lá momentos dela lá de intimidade com o marido dela, e a Ana engravidou. A Ana não podia engravidar, ela era estéril. Ela engravidou de um dos maiores profetas de Israel, Samuel. E Deus concedeu a ela o que a Ana tanto sonhava. Repara só, enquanto ela vivia triste, atribulada, com amargura de alma, ela não teve o que ela queria. Ela só teve o que ela queria quando ela entregou o Senhor e quando ela vamos ver se estão pegando comigo. Ela se alegrou. Deus responde na alegria do coração. Quando ela ficava, ela tem um filho. Ela não teve filho. A hora que ela orou, entregou na mão do Senhor, Senhor, agora está na tua mão. Eu vou viver minha vida com meu marido, cantar o louvor aí. A hora que ela, entendeu? Que ela resolveu viver, ela se alegrou, o filho dele. Entendeu? Sim ou não? Aí você só vive pelos cantos, choramingando, entendeu? Chateado da vida, preocupado com um, preocupado com o outro. Irmão, larga isso de lado, se alegre no Senhor. Você que entregou na mão dele, confia que ele vai fazer. Alegra teu coração. Amém? Então, aqui no livro de Amós, vamos lá. Que às vezes a gente vem para a igreja, a gente até escuta isso, aleluia, amém, glória a Deus, vai na frente, esquece tudo que Deus falou, já está você fazendo outra coisa com Deus aí. Você perde sua bênção. Amós 3, versículo 7. Acharam aí? Ele está dizendo aqui, ó. Não, peraí. Lá no Malaquias, o que eu estou falando, não é? Até eu. Amós 3, versículo 7, está escrito assim, ó. Acharam? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Olha, não faz nada, coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo a quem? Ao seu servo e os seus profetas. Não é isso? Vamos dar uma paradinha aqui. Deus, Ele sempre usa um homem ou uma mulher de Deus para falar com você antes, para te avisar antes, para te preparar antes. Preste atenção nos avisos de Deus. Lembra de Pedro? Jesus falou assim, ô Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Senhor? Não. Aí depois que Jesus foi, o galo cantou lá, ele negou Jesus 3 vezes. Aí ele lembrou do que Jesus disse. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas Deus, Jesus tinha falado, já tinha de antemão avisado a ele que poderia acontecer. Antes de Jesus subir, ser crucificado, o que Jesus falou para ele, para os discípulos? Olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, vai ser crucificado, vai passar por isso, mas vou morrer. Aí depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele explicou tudo. Jesus nunca deixou.
sempre avisou os discípulos antes. Estão entendendo? Sim ou não? Aí às vezes Deus avisa a gente não presta atenção. Cuidado com as más conversações, amizade que vai te dar conselho errado. Cuidado com esse negócio de estar faltando muito culto, reunião. A pessoa não dá ouvido que Deus está falando. Santa Ceia, a obediência, à palavra de Deus. Aí daqui a pouco, uma hora, o próximo começa a acontecer. Mas por quê? Já foi avisado. E às vezes Deus, quando vê que a pessoa não ouve mais aquele pastor, ele usa outro. Às vezes usa até uma pessoa do mundo para falar com você. Te dá um folhetinho. Aí você lembra, meu Deus, a mesma coisa que o pastor falou. Poxa, você não quer que Jesus pareça na tua frente e fale, né? Ele já veio aqui na terra, agora ele vai usar os profetas para falar, ora mais, busca mais a Deus. A mesma coisa é o compromisso com as coisas de Deus. Presta bem atenção. Às vezes as pessoas estão muito ocupadas só com as coisas aqui de baixo. Vai ser muito difícil você ver, hoje em dia, pessoas preocupadas com a obra de Deus, sabia? Poxa, a gente tem que fazer os evangelismos, tem que ajudar no crescimento da igreja. Juntar um grupo de oração. Vamos juntar um grupo de oração para a gente ir lá na igreja fazer uma oração forte lá pelos membros, pelas pessoas, pelo pastor, pela pastora. Você não vê as pessoas fazer isso. Quando acontece é promovido pelo pastor, mas antigamente não era assim não existem intercessores na igreja que o pastor não pode estar junto, porque não tem como, é muita coisa para o pastor. Você está entendendo? Eu antigamente tinha aquelas irmãzinhas, estou falando de ter cargo na igreja, não. Irmã, normal mesmo. Vamos lá para a igreja, vamos embora, fechava a igreja, botava os joelhos no chão, vamos orar. Vamos orar pelo pastor, vamos orar pelo ministério, vamos orar pelas famílias. E em muitas igrejas existe isso até hoje. As pessoas não estão querendo mais saber das coisas de Deus, a verdade é essa. Jesus está vendo que as pessoas estão indo assim, se afastando. Tudo que não tem tempo, que não dá, que é correria, que as coisas aqui da vida, mas irmão, daqui a gente não vai levar nada. Hoje eu preguei sobre família, pessoas da nossa família que ainda não são batizadas, tem que ganhar essas pessoas para Jesus. Filhos. Você já ouviu falar que Jesus tem neto? Jesus tem neto, gente? Não, Jesus tem filhos. Significa isso? Significa que não é assim, eu creio em Jesus, se eu tiver vários filhos meus que não é batizado, eles estão salvos só porque eu creio, Jesus vai vir, vai levar eles. Não, eles têm que aceitar Jesus, têm que se batizar. E eu tenho que lutar para eles virem. Em oração, buscando a Deus. Entendeu? Então, o compromisso com as coisas de Deus. Deus ama quem tem carinho com a obra dele. Pode ter certeza disso que eu estou falando com você. Toda pessoa voltada para a obra dele pode reparar que Deus tem um carinho com aquela família, tem um carinho com aquela pessoa. Às vezes a pessoa em outras áreas nem merece tanto, mas pelo carinho que tem com as coisas de Deus, Deus tem um carinho também com a pessoa, com a família da pessoa. Entendeu como é que funciona? É isso, a gente tem que ver. Nenhum de nós fomos chamados por Deus só para ficar assistindo a reunião e pronto, não, gente. Todos nós temos um chamado, sabia? Às vezes você tem um chamado de evangelizar no seu trabalho, nas suas redes sociais. Às vezes você tem um chamado para evangelizar na rua, ou para servir a Deus na igreja, alguma coisa dentro da igreja. E aí, pastor? E aí você tem que procurar saber qual é o seu chamado. Agora, quando Deus falar também, você não pode ser duro de coração. Porque tem pessoa que Deus já chamou, já falou, que você não vai direito nenhum. Deus nunca vai forçar você, mas você está perdendo grande bênção. Se você fosse, eu ia ver o que Deus ia fazer na sua vida. Não é porque Ele troca a bênção, não. É que Deus, Ele diz,
Uma vez o meu pastor falou: Fabiana, você faz a vontade de Deus, Ele faz a sua. Glória a Deus. Amém? Então ele está falando aqui, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Bravio o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Não é isso? Quando Deus fala, o profeta vai lá e... Agora, se eu não ouvir, aí, misericórdia, aí é que é o problema. Quando Deus fala e eu deixo passar direito. Ele está falando aqui do profeta, tá vendo? Ó. Falará o Senhor, quem não profetizará? Deus falou, o profeta tem que liberar. Agora, se ele não liberar, se ele liberar a palavra, a pessoa não prestar atenção, ó. Deixa eu mostrar a você aqui um negócio. Atos, deixa eu ver se é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos 3. Amós 3 e Atos 3. Hoje é o dia de 3. Não é não? Hã? Atos 3. Atos 3. O que Deus falou? Quando Deus fala, o profeta tem que fazer o quê? Falar. Mas se ele falar e eu não quiser ouvir, sou obrigado? Também não, mas olha só. Atos 3, versículo 22. Acharam aí? Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará entre vós, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele é para fazer o que, pessoal? A eles ouvireis em tudo que disser. Esse é o problema. Tem pessoa que não ouve tudo que disser, não ouve só algumas coisas, ela faz igual serve-se. A pessoa vem para a igreja e fica escolhendo o que ela quer. Entendeu? Já foi no serviço? Não, beterraba, eu odeio beterraba. Aí você vai lá, batata doce eu gosto. Aí vai lá, você só bota no seu prato aquilo que você gosta. Se você não gosta, você deixa para lá. A pessoa vem para a igreja e faz isso. Isso eu concordo. Não, isso eu não concordo, não. Você está escolhendo o que ela vai querer, entendeu? Mas ele não está falando que é assim. Está falando que é para ouvir em tudo que disser, não é isso? E a ele ouvireis em tudo quanto disser. Pastor, mas se eu não quiser ouvir? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Essa passagem também está lá no livro de Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio está escrito que toda alma que não ouvir esse profeta morrerá. Morrerá porque a pessoa não quis se salvar. Se você quiser se salvar, você vai ouvir Deus. Porque não é capaz
palavra que diz: o que despreza a palavra perecerá. Ele está dizendo ali. Você entendeu? Então, Deus não falou lá, para o profeta falar, ele tem que falar. Mas se eu não ouvir também, está complicado para falar. Por quê? Porque quando eu não ouço, dá ruim para mim. Porque quando eu não ouço o recado de Deus, eu estou desprezando Deus. Porque um profeta, um pastor e uma pastora é apenas um instrumento de Deus. Eles são um instrumento, mas eles são porta-voz de Deus. Sabe o que é o porta-voz? É aquele que Deus fala por ele, Deus fala por ela. Por isso que lá no livro de Mateus está escrito o seguinte: quando Jesus enviou os discípulos, falou assim, não sois vós que falarais, mas é o Espírito de Deus que fala em vós. Aí no Apocalipse está escrito: quem tem ouvido para ouvir, ouça, porque o Espírito fala às igrejas. Então, o pastor e a pastora é um instrumento a qual Deus usa para falar com você. Mas se Deus está falando com você e você não ouvir, aí o que Deus pode fazer mais? Eu vou dar um exemplo igual o pastor Mota deu. Vocês estão me ouvindo aí atrás direitinho? Por onde que vocês estão ouvindo a minha voz? Para vocês aí, da onde que a minha voz está saindo? Estão ouvindo daqui ou estão ouvindo dali? Dali. Se ela está falando, acho que está falando. Se eu parar, eu estou falando aqui com vocês. A caixa de som não fala mais, acabou. Ela não está falando mais, está falando aqui sou eu. Porque eu parei de falar por ela. Agora, ela vai voltar a falar. Porque eu estou falando. Assim como essa caixa de som só fala se eu falar, assim é os pastores e as pastoras na mão de Deus. Entendeu? A voz é do pastor, da pastora. Mas o que está vindo, o que está falando por ele, por ela, vem de Deus. Se eu não usar essa caixa, ela não vai falar nada. É igual o pastor e pastor. Se Deus não usar, ela não vai falar nada. Tanto é que, pastor, da onde que saem essas coisas que a senhora prega, irmão? Tem uma coisa na minha vida que eu fico triste comigo mesmo. É muito difícil eu ter um tempo de estudar a Bíblia. A última vez que eu estudei a Bíblia foi um dia que eu botei a mensagem que eu estava estudando aquele livro, foi aquele dia aí, eu fui lá no monte, eu acho. Eu não prego nada premeditado, vou estudar isso aqui, que eu acho que isso aqui é legal para falar, não. Agora eu oro, antes de descer para cá, eu estava orando em casa. Senhor, não é? O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Eu não tenho nada, não posso falar nada para o teu povo. Não conheço, não sei o que eles precisam, não tem nem como falar nada para eles de viver. O Senhor me chamou, então o Senhor vai me usar com o Espírito Santo. Não é eu, não. Entendeu? Por isso que tem coisas que quando Deus está usando o pastor para falar, você não ouve, dá ruim. E tem coisas que você ouve, dá bom. Porque Deus falou com você, você entendeu, colocou em prática e foi abençoado. Glória a Deus. Agora mesmo, que a gente não vai falar o que é, agora de noite a Natasha estava falando comigo. Uma situação dela aí que ela veio falar comigo de manhã. E eu nem cheguei a profetizar, orar, não, só profetizei sobre a vida dela. Ela pode se preparar que isso vai acontecer. Aí quando foi agora de noite, ela vai lá em cima só para falar comigo. O que foi? Profetiza umas coisas aí, por favor. Porque aquilo que a senhora falou de manhã, porque aquilo que a senhora falou aconteceu. Eu já tinha até esquecido. Eu falei, eu falei ontem, né? Ela que ontem, né? A senhora falou hoje de manhã, já aconteceu. Entendeu? É isso. É porque vem de Deus. Se viesse do homem, não aconteceria. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pessoal.
pedindo aí, o pessoal, todo final de ano, Deus toca no coração para a gente fazer isso. Eu coloquei lá aqueles que pudessem encher no coração da gente fazer uma oferta especial de fim de ano. Glória a Deus. Deixa eu te explicar como é que é uma oferta. Uma oferta é um carinho do seu coração. Deus não quer o nosso dinheiro, não. Deus é o nosso ouro e da prata. Entendeu? A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Mas às vezes a pessoa sente no coração de fazer uma oferta. Até porque para ajudar a obra de Deus, né? Não é um pagamento, é uma colaboração, né? Para a gente fazer, pagar as contas da igreja, os compromissos da igreja. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata. Mas, se não tivesse ninguém para ajudar, como que a gente consegue manter uma igreja aberta funcionando? A igreja, tem lugar que tem que pagar o aluguel da igreja, pagar imposto, conta de luz, conta de internet, as coisas de campanha, envelope de dízimo, de oferta, tudo isso é pago, gente. Então Deus, Ele não cobra nada da gente, não. De graça recebeste, de graça Ele te dá. Só que quando a gente tem um pouquinho de consciência, a gente entende que a obra de Deus precisa e tem necessidade. Se os pastores e pastoras não tivessem pessoas para ajudar, quer ver um exemplo? Não fica olhando muito tempo não para não tirar a sua atenção. Olha todo mundo lá para fora. Olha lá, dá uma olhadinha lá para fora. Todo mundo. Está chovendo lá fora? Você já pensou se a gente não tivesse condições de ter um lugar, de não ter um lugar para a gente ouvir a palavra? A gente ouvir lá fora na chuva. A gente ouvir a palavra no sol. A gente precisa de um lugar para pregar. E mais um lugar que a gente prega tem gastos. Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a internet, que isso aí vai para as redes sociais, para as lives. A internet que o pastor atende o povo até de madrugada, isso tudo é pago, pessoal. Você está entendendo? Então, quando a gente tem um carinho por Deus, a gente entende que a obra de Deus precisa da ajuda. E aí a gente sente. Isso aí é um chamado de Deus, preste atenção. Você sente aquela vontade no seu coração voluntária de ajudar. Mas se você não sentir isso, você nem tenta fazer. Porque quando a gente dá um negócio meio que, sabe, com um pouquinho de má vontade, Deus não aceita essa oferta com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então eu botei lá, pastora, quanto que eu devo dar nessa oferta especial de fim de ano? É o que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Você vai fazer o seu melhor para Jesus, como gratidão. Porque muitas das vezes a gente faz não é todos não, às vezes a gente faz uma oferta, né? Faz até um voto com Deus. Eu estou fazendo essa oferta aqui, esse voto, porque eu quero ganhar isso, ganhar aquilo. Irmão, esquece isso, é como gratidão de tudo que Deus já fez por você para esse ano. Deus fez alguma coisa boa para vocês esse ano? Guardou vocês, guardou a família de vocês? Livrou vocês de algum mal? Sustentou vocês? Então, é uma gratidão pelo que Ele já fez. Não é esquisito, a gente não agradece nada, só pega, entendeu? Não, irmão, lê lá no Antigo Testamento lá que você vai ver. Às vezes, as vitórias que Deus dava ao povo, né? Depois o povo se reunia tudo, e eles levavam aquelas ofertas lá no altar de Deus, faziam
aquela festa de 2, 3 dias, cultuando a Deus, louvando, adorando a Deus, como gratidão, não é nem pedindo nada não, gratidão, as bênçãos, as vitórias que Deus deu. Glória a Deus, amém? É isso, a gente não precisa de muito motivo para ofertar ao Senhor, não, Deus. Só, poxa, está vivo todo dia, fogo da vida. Esse Deus que faz coisas maravilhosas em você, talvez ele está nem mais aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Aí eu botei lá, pessoal, e a gente não está fazendo os envelopezinhos. Quem passar pelo Pix, é só mandar o comprovante, que a gente vai fazer uma oração também especial, todos, né? E vamos estar fazendo essa oferta aí, assim. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus, eu profetizo que essas filhinhas vão passar, que todo mundo vai embora em paz, sempre em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeci ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E viemos, ó Pai, pedir a sua ajuda, para que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua família. Oh Deus, ajuda essas pessoas. Essas pessoas, Pai, que precisam de um milagre na sua saúde. Eu apresento, Senhor, esse cálice, aonde eu peço que transforme um poderosíssimo remédio. E quando essa pessoa tomar, todo o mal vai sair. Paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da família, da saúde, dos filhos. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada um deles. Peço que cubra com teu manto sagrado, santo, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar todos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Vocês podem tomar o cálice, mas deixa eu... Gente, já acabou tudo já, tá? É que eu esqueci de falar esse pedacinho e agora eu estava orando aqui, o Espírito Santo estava me lembrando. No livro de Isaías, só não estou me lembrando aonde está no momento do versículo, mas depois de repente até volto lá na agenda. Está escrito o seguinte: Jesus ele disse assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, eis que farei uma coisa nova. Nós temos que ter uma coisa nova, mas para isso ele está falando o quê? Não vos lembreis das coisas passadas, eis que farei uma coisa nova. Cristão, eu sei que muitas das vezes tem coisas, lembranças, às vezes eu conto uma lembrança que tinha um testemunho, um negócio, que é para testemunhar o nome do Senhor, mas cristão não vive de passado, pessoal. O apóstolo Paulo foi bem claro: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alto, para aquilo que vem na frente, pela minha coroa, vou roubar a minha coroa. Então você não pode ficar preso ao passado. Não vos lembreis das coisas passadas. Glória a Deus, eis que farei uma coisa nova. Se eu falar para você que eu vivo pensando lá atrás, eu estou mentindo. Cristão não tem jeito, você tem que pedir a Deus, Senhor, igual o apóstolo Paulo, esquecido das coisas que para trás, você tem que seguir, porque senão você vai ficar agarrado no passado, você não vai mais, você vai perder sua coroa que está lá na frente. Glória a Deus, você tem que continuar. Por isso que Deus,
Quando o Moisés morreu, o que aconteceu com Josué? Ele ficou ali prostrado, preso, passado. A mente dele estava com Moisés, ele parou ali. E Deus então percebeu que ele parou e Deus apareceu para ele e animou ele, o Josué. Meu servo Moisés é morto, mas tipo assim, está descansando, né? Deixa ele descansar lá. Agora levanta-te tu e passa esse resto desse povo no Rio Jordão. Entendeu? Ele tinha que me levantar e continuar para frente, a missão dele. Tinha outras pessoas para ser salvo. Sim ou não? Senão você para. Se você parar, nem que vai alcançar isso. Entendeu? Isso é um versículo. Depois eu vou botar lá. Você medita nisso. Não vos lembreis das coisas passadas. Agora você tem que focar sua mente daqui para frente. Atrás, hoje de manhã. Não adianta ficar lembrando de hoje de manhã. Nunca mais vou voltar hoje de manhã. Pode ter sido muito legal, muito triste, sei lá, mas não vai voltar mais. A questão é essa. Então vamos embora para frente. Amém? Glória a Deus? Então tá. Então vamos embora em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal do Facebook.